Sem dúvida, vamos dar sequência aqui ao Linha de Frente da Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência e companhia, porque a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que define novas regras para as emendas parlamentares. A Casa acolheu parte das mudanças aprovadas no Senado, entre elas o que retirou da proposta a possibilidade de bloqueio das emendas para cumprir o arcabouço fiscal. Por outro lado, os deputados retomaram a obrigatoriedade retirada pelos senadores de destinar pelo menos metade do valor das emendas para ações e serviços públicos da saúde. Agora o texto segue para a sanção do presidente Lula. Eu quero começar aqui com o Milagre para falar desse tema que é polêmico, é orçamento secreto, é emendas PIX, é tudo a mesma coisa. De fato, nós tivemos aí uma evasão, as prerrogativas do Executivo foram perdidas mesmo e a gente sabe que não tem vácuo de poder, o Legislativo não vai devolver isso para o Executivo. Marcelo, esse é um tema muito importante que a gente faz todo o esforço possível para que, junto com a nossa audiência, a gente forme opinião. Se existem duas formas hoje de distorção eleitoral, de prejudicar a política pública e de corrupção, eu chamaria elas de fundo eleitoral e emendas parlamentares. Institutos que foram criados, o primeiro para favorecer, fomentar o debate político, as campanhas eleitorais, e um outro instituto que é uma reserva do orçamento, em que os deputados e senadores indicam para suas bases eleitorais, para municipalidades, para obras públicas, serviços públicos relevantes. Nós todos sabemos como funciona, né? Muitas vezes são dinheiro destinado para a corrupção, para apoio, para troca por voto. E isso não é de hoje, não precisa ser especialista algum para tratar sobre esse tema. Eu parabenizo o ministro Flávio Dino aqui, que suspendeu as emendas. É importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, ele tornou inconstitucional as emendas de relator. E isso nós sabíamos lá que tinha lá as emendas, o orçamento secreto, algo que nós já conhecemos num passado recente. E agora o Supremo quer transparência, simplesmente isso, quer colocar regras e o ministro suspendeu a execução das emendas e é lógico que os políticos estão todos atiçados. Você vê quando a coisa aperta para o lado deles, o projeto tramita em tempo recorde. E vou dizer mais, o Senado, os senadores, os senadores tiraram várias travas do projeto e parabenizo a Câmara, porque a Câmara voltou algumas travas. Um exemplo que eu dou para vocês, o Senado tirou 50%, necessariamente deve ser empregado em projetos de saúde. A Câmara colocou de volta e assim por diante. Vejo como extremamente salutar. Eu vou ter que indicar os padrinhos também dos orçamentos de comissão. A própria CGU já publicou 16 bi em emendas parlamentares e o que o ministro quer saber é quem mandou, quem recebeu, conta corrente, e os órgãos do Executivo que receberem vão ter que publicar em até 30 dias para onde está sendo empregado esse recurso. Nada mais salutar para tentar frear ou minimizar a distorção eleitoral que isso gera, a corrupção que isso fomenta e, principalmente, um prejuízo para as políticas públicas. Fiquemos atentos a esse tema. É muito importante que toda a transparência seja empregada nas emendas parlamentares, porque hoje é um vasoduto de corrupção que muitos políticos usam lá nas suas bases eleitorais para se perpetuarem no poder. E nós vimos, né, Maria, o resultado das eleições, onde houve irrigação com as emendas aí, todo mundo venceu. Isso ficou muito claro, né? Sim. Tem 3 pontos que eu queria tocar que se relacionam com essa matéria que a gente discutiu aqui. Um que você bem falou, que é a questão da vitória das eleições deste ano. Muitos artigos circularam pela internet, pelos meios de comunicação, falando que justamente os vencedores dessas eleições foram as emendas PIX. Porque no jogo político a gente sabe que quem tem dinheiro é quem ganha. Porque com dinheiro você consegue ter público trabalhando para você, equipe, você consegue mobilizar acordos políticos importantes, você consegue mobilizar a internet, né? A gente sabe o papel da internet nas eleições e como é crucial para os candidatos se elegerem. Então, as emendas PIX aí servindo de aparato, importante ferramenta para beneficiar alguns dos candidatos, né, inclusive mandatários, né, porque as emendas PIX, elas eram muito importantes para os municípios, né, que se beneficiaram disso. Então, os mandatários que já tinham poder, eles tinham esse aparato e
conseguiam ali nutrir as suas bases eleitorais, né? É importante falar também que o jogo é composto de bases eleitorais. Tem outras duas coisas que eu queria tocar aqui. Um é referente à transparência. A questão da transparência, da falta de transparência, é um problema crônico na nossa política brasileira, em todas as esferas. A gente tem problemas na transparência municipal. A transparência da falta de transparência. Da falta de transparência, né? A gente tem um problema latente da falta de transparência sobre os dados, as informações, a questão do imposto que a gente paga. Eu cito aqui o exemplo de São Paulo. A gente tem o IPTU que a gente paga. Tem uma lei que fala sobre a transparência do IPTU, mas quando você vai ver na prática, não acontece. A gente não sabe para onde o nosso dinheiro está sendo direcionado. É um caos. E o terceiro ponto que eu quero falar aqui é a questão do distanciamento político de Brasília com o cidadão comum. Vejam vocês, a gente tem Brasília, todo esse jogo lá discutindo quem vai ter emenda, o quê, o repasse, o acordo político, e o cidadão comum brasileiro não tem noção do que se passa e de como isso impacta a vida deles. A gente sabe que também está sendo discutida agora as eleições para o Congresso, né? O presidente da Câmara e o presidente do Senado, duas eleições importantíssimas que justamente irão impactar o direcionamento do dinheiro público do cidadão, como a lei de orçamentária anual, as emendas PIX. Está aí acontecendo todo esse jogo político a portas fechadas, extremamente distante da gente, das pessoas, do eleitor, do cidadão comum. Realmente Brasília é a Versalhes brasileira, com muita defasagem aí de poder e distanciamento do cidadão comum brasileiro. Era esses três aspectos que eu queria trazer aqui. E Marisa, quando a gente falou, né, o Milagre também tocou na questão do fundo eleitoral, né, a campanha municipal recebeu nesse ano, em todo o Brasil, evidentemente, 5 bilhões de reais, né? Quer dizer, o União Brasil tinha 1 bilhão de reais, o PT 800 milhões de reais. São quantias assim que parece instituição financeira tem, né? Sabe? Assim, quer dizer, quantia de banco. De parece banco, que é um banco, né? Exatamente. E a gente fica imaginando uma campanha que o prefeito não sai da cidade, ele vai fazer campanha só na cidade dele. Tem bastante vereador, mas isso acontece. Então a gente fica imaginando quanto vai ser esse valor daqui 2 anos, porque a gente sabe que agora envolve deputados e senadores, eles fazem a lei, eles vão se autolegislar para receber no mínimo 10 bilhões, então, também que essa questão, quando se fala em ajuste fiscal, cortar a despesa, e uma campanha que custou aí mais de 5 bilhões de reais. Olha só, o ponto que eu quero colocar para você que está em casa aqui, para meus amigos da mesa também, é a consciência na hora de você votar. Simplesmente. Se a gente está brigando por uma transparência e agora querem modificar já o que é em Constituição em relação às emendas, é porque, de fato, está havendo um problema ali. Só que nós não podemos falar que as emendas parlamentares elas têm que ser extinguidas, porque eu conheço políticos que fazem um ótimo trabalho. Entre eles aqui, um abraço para o meu amigo delegado Palumbo, deputado federal, que faz um trabalho incrível com as emendas parlamentares dele. Ajuda mas muita gente de verdade. A grande questão é: qual é o político que você está colocando no poder? Quem são os senadores, quem são os deputados? É o parlamento que manda nisso tudo, agora o Senado vai votar. Na hora da eleição, você tem que ter, de fato, o conhecimento de quem está indo para o poder. Porque já dizia minha mãe, quem trabalha com dinheiro, meu amigo, você tem que ficar com um olho aberto e o outro fechado. Porque a gente está falando de 5 bilhões. A gente está falando de deputados que estão aí recebendo isso e recebendo dinheiro, colocaram dinheiro na cueca. Malas e malas de dinheiro dentro de apartamentos. É por conta disso que uma emenda parlamentar está sendo discutida aqui. Porque ela tem um fundamento, ela nasceu por uma razão. Uma razão de beneficiar o cidadão comum, eu, você, nós, todos eles aqui, vocês estão nos assistindo. Porém, a corrupção que está no coração do homem faz a gente passar por isso agora e estar discutindo um assunto que nem era para ser discutido. Nem era para ser discutido. E a gente não sabe o que vai acontecer de verdade no Senado. O fato é que vai vir mais dinheiro. E todo ano, Marcelo, como você me perguntou, estou te respondendo, todo ano nós vamos duplicar esse montante de emendas parlamentares. Sabe, para fazer pelo PIX, o que é um absurdo. Prefeitos recebendo essas emendas pelo PIX. Não dá para você controlar, não dá para você auditar para onde está indo isso. Eu acho que a gente tem que repensar a forma de que ou como essas emendas parlamentares devem funcionar no Brasil. Sacarino, então, e essa decisão agora do Supremo, ela tem um poder dessa regulação? Vai ficar mais, de fato, aí, mais transparente mesmo? Eu acredito e espero que fique mais transparente. Desculpa. Eu acredito e espero que fique mais transparente, isso porque esse cenário que existe é inadmissível. O Rodolfo comentou que
vai crescer com o tempo? Vai ser igualzinho, começou com o fundo eleitoral, que tinha começado na casa dos 2, passou para o 3,5, já está no 5, só Deus sabe quanto que a gente vai gastar do nosso dinheiro público aí para financiar eleições e financiar partidos. Aqui é a mesma coisa, a gente já chegou em 60 bilhões. Essa reforma agora, além de dar a transparência necessária, que é o mínimo, é o esperado pela Constituição. No nosso artigo 37, que tem lá todos os princípios da administração pública, a transparência, a publicidade, isso já é o esperado. O problema é que eles não fazem e são impunes. A realidade é essa. De novo, para mim não deveria existir. Existe, temos bons deputados, que nem pontuou aqui o Rodolfo, o deputado Palumbo, tenho certeza que faz um bom trabalho com as emendas, só que é muito pequenininho. Então, enquanto a gente não tiver melhores deputados, a gente não tem que dar esse dinheiro na mão deles. E ainda assim, existindo essas emendas, elas, além de serem transparentes e totalmente destinadas, principalmente na questão à fiscalização, tem que ser melhor fiscalizado pelos órgãos, pelo TCU, pelo TCE. Um outro ponto que foi agora rejeitado pela Câmara é a questão das despesas. O governo federal, só para você entender, existe despesa obrigatória, que você não tem opção, você tem que gastar. A gente tem saúde, educação, previdência, o assistencialismo, é obrigatório. E as despesas discricionárias. O que gerou esse impasse todo? Esse ano, o governo, mais uma vez, ele está num déficit, ele gasta mais do que arrecada, o ministro da Fazenda tem que apresentar um corte de gastos e ele em nenhum momento pode deixar de cumprir com as emendas dos parlamentares, porque não tem nenhuma previsão legal que elas podem ser retiradas. Eles querem aprovar agora, nessa lei da regulamentação das emendas, que um percentual das despesas discricionárias, que é aquela que o governo pode ou não fazer, caso tenha necessidade, o governo fale, não vai dar para te pagar, tá bom, deputado? E é isso que os deputados estão brigando, porque eles querem a fatia do bolo maior na mão deles. É um bolo, o bolo é o orçamento do governo federal. Os deputados, em tese, eles não comem desse bolo, eles sugerem. Eles chegam e falam, olha, eu acho que esse bolo tem que ser de maçã, esse bolo tem que ter uma cobertura. Eles não comem do bolo. Com as emendas, cada um tem uma fatia desse bolo. Só que, nesse formato que querem aprovar, que o governo está tentando aprovar, é para evitar a dor de cabeça de depois ter que cortar gastos e não poder mexer nas emendas. Por isso que os deputados da Câmara agora não querem que tenha essa alteração. No Senado aprovou, porque eles são em menor quantidade do que os 513 que nós temos na Câmara dos Deputados. E elas passaram a ser impositivas, né? Essa que foi a grande mudança feita pelo Congresso, porque antigamente até havia, não, vamos destinar uma emenda lá para o seu estado, só que daí o governo cortava e ficava por isso mesmo. E aí o Congresso se uniu e fala-se desde Eduardo Cunha veio para cá e aí aquela coisa... Não tem vácuo no poder, então realmente o poder legislativo assumiu o poder praticamente do executivo e não vai voltar atrás. Eu queria só mencionar aqui, foi bem colocado pelos meus colegas de bancada, que obviamente existem deputados que fazem um excelente trabalho. Tem um estudo recente feito pela própria Comissão de Finanças da Câmara Federal que aponta justamente, né, a gente sabe que falando em bolo, que a fatia do bolo menor vai para os municípios do repasse da União. Acho que é algo em torno de 10%, 19%, muito pouco. Então, o benefício das emendas para justamente contribuir com o orçamento de alguns municípios que não conseguem fechar as contas, ajudando na questão de recursos para a educação, dando suporte ao Fundeb. Então, de fato, as emendas, elas são mecanismos importantes dos parlamentares para beneficiar projetos sociais, né? Todo esse cunho de programas, educação, saúde, importantíssimo. Porém, como eu disse, transparência é um problema crônico na nossa política, falta de... Desvirtuou tudo, né? Mas você sabe o que pode gerar? Pode gerar um risco à nossa democracia, porque nas cidades... O que a Maria quis dizer é o seguinte, olha, cidades pequenas, elas gastam mais do que elas arrecadam, porque são pequenas, elas têm lá as despesas delas. O que faz? Na prática, o prefeito tem que tirar o chapéu, tem que ir lá em Brasília e ficar de deputado em deputado pedindo dinheiro ou de ministério em ministério pedindo dinheiro para conseguir fechar ali o orçamento do teu município. Só que, politicamente, ele fica preso. Tanto é verdade que os municípios que receberam essas emendas, eles tiveram quase um índice de 100% de reeleição dos prefeitos. Ah, mas todos os prefeitos são os melhores políticos, não tinha adversário bom o suficiente? Não, não é isso. É porque fica limitado a essa prisão, a esse vínculo dessa base territorial do político lá de cima. Então, é uma pirâmide que não vai ter fim nunca. Sim. E se essas emendas aumentarem o valor,
a gente está indo contrário ao que a gente defende de democracia, que seria uma paridade de armas iguais para você poder disputar o cargo ali, seja eletivo do executivo, seja para até vereadores. Mas aí, como é que você faz para fechar as contas? As contas que você acabou de falar. Temos um problema de arrecada menos do que gasta, mas aí como é que você faz? Beleza, tem que ter a responsabilidade fiscal. Você vai aumentar o tributo? Responsabilidade fiscal. Você vai aumentar o tributo, então? então? É a questão. Você imagina uma cidade pequena, como você mencionou, Maria, como você mencionou, não, você bem disse aqui, ele foi contraditório. Como é que vai fazer com essas pessoas, então? Em cidades de 10 mil, 30, até 90 mil habitantes, o PIB já é baixo. Se você não tem as emendas parlamentares, o que a gente não tem o que nós temos aqui no Brasil é uma disfunção dessas emendas. Exatamente o que eu quero falar. Falta fiscalização, como você falou, falta fiscalização, a questão da transparência virou a festa maluca da democracia. Né? Essas cidades... Inclusive, se a gente analisar, tem muito município que não devia ser município também. Aí a gente já vai... Eu vou aproveitar essa deixa. Vamos criar uma linha de frente. Eu vou aproveitar essa deixa aqui para um rápido intervalo e já voltamos já.